e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Então, nós temos aqui nesse parágrafo primeiro, essa relação apontando a criação feita por Deus, de modo que Deus, Trino, está envolvido na criação. A Trindade Santa de Deus está envolvida na criação. E nós vamos ver alguns versículos para nós observarmos essa afirmação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em Hebreus. Eu reiniciei aqui com o Space, aqui, colocando novamente no on. Botei off e tentei voltar, Cássio, para ver se ele conecta. Qualquer coisa, pega aqui o notebook e faz aí para ver se consegue. O Luciano está aqui. Então, capítulo 11, primeiro, de Hebreus 1, 2. Capítulo 1, verso 2. Deixa eu só abrir também com os irmãos aqui a minha Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 1, 2. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Olha só, então, aqui nós temos um apontamento para a pessoa do Filho, que fez o universo. É por isso que nós sempre, quando estudamos a Trindade, e dizemos como é importante entendermos a Trindade presente nas Escrituras. Aqui a palavra de Deus está apontando que a pessoa do Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. Deus Pai deu a ele por meio da sua obra, e pelo qual também fez o universo. Então a nossa referência é que a pessoa do Filho fez o universo. Vamos para a segunda referência aqui agora, bem conhecida, Evangelho de João, capítulo 1, verso 2 e 3. Vamos juntos, ler juntos? Ele estava no princípio com Deus. Verso 3, vamos lá? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A pessoa do Filho, ele estava com Deus. Nós, nesse caso aqui, nos referimos ao Deus Pai. Ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. A ideia é que, de fato, a execução de todas as coisas foram feitas pelo Filho. É essa a relação que nós temos aqui no Evangelho de João, capítulo 1. Lá diz assim no verso 1, só para você relembrar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E por meio dele, todas as coisas foram criadas. Só para retomar, aula 12 hoje, né, nós estamos na 12ª aula, caminhamos aqui na confissão. Então nós estamos citando aqui a respeito dessa obra que Deus criou, um Deus que nós já estudamos, que é um Deus trino. Ele é um Deus só, mas subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui nós temos os decretos de Deus foram discutidos já no capítulo anterior. E eles são executados por meio da criação. É sempre você, quando lembrar, você tem que ter na sua mente que quando fala de decreto, nós estamos falando a respeito de planos, de projetos que Deus estabeleceu. Mas o projeto de Deus não é como o meu ou o seu, que de repente tem que fazer alguns ajustes no meio do caminho. O decreto de Deus, ele é definitivo, ele não vai ter correção, porque ele é Deus. E como é que ele executa os decretos? Como é que ele coloca
na prática os seus planejamentos? Por meio da criação, e depois nós vamos estudar o próximo capítulo da providência. É assim que Deus executa os seus decretos, por meio da criação e a providência, a maneira que Deus vai direcionar todas as coisas, certo? Muito bem, a criação é uma obra poderosa do Deus Trino. Vemos nas Escrituras que cada pessoa da Trindade está envolvida na obra da criação. Por quê? É importante isso. O Espírito não é menor do que o Filho, e o Filho não é menor do que o Pai. O Pai, nesse sentido, não é maior do que o Filho, nem maior do que o Espírito. Os três formam um só Deus. Nós falamos já sobre isso, matéria inclusive já passada, você pode inclusive acompanhar. Se você quiser relembrar ou ver pela primeira vez, no nosso canal, no YouTube tem lá. Vamos lá para Jó 33:4 agora. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Cadê o nosso hebraísta aqui da igreja? Ô Rogério, qual que é a palavra Espírito ali? Lembra? Lembra? Ruá, isso mesmo. Daqui a pouco vai chegar Gênesis 1:1, certo? Aí você vai ler toda ela para nós, na transliteração do hebraico, tá bom? Olha só, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito Santo atua na criação de todas as coisas. E uma das demonstrações mais claras, nós temos quando o Senhor deu vida, o Espírito deu vida àquele projeto que é o ser humano, feito do pó da terra, e soprou vida, alma vivente, se tornou alma vivente. A relação que não dá para separar, mas nós temos então a Trindade agindo por meio da criação, certo? Muito bem, Gênesis 1:2, olha que interessante, aqui nós estamos falando antes de todas as coisas terem sido criadas. Havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então nós temos aqui essa relação trinitária na ação de criar. Nós estamos aqui então falando a respeito desse Deus triuno que criou todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem, a criação também tem o propósito de anunciar a glória de Deus. Ela prega a glória de Deus, chamando a atenção daqueles que dizem, não, Deus existe, Deus não existe. A palavra de Deus afirma que Ele existe. Olha só, e faz tudo para a sua glória. Nós estudamos aqui que quando Deus faz algo para a sua glória, Ele faz porque Ele necessita ser reconhecido? Não. Ele faz revelando sobre o ser humano a sua bondade. Deus criou todas as coisas e deu ao homem, deu ao ser humano. Romanos 1:20, na projeção, para nós caminharmos rápido com as referências, por favor. Se você quiser, você vai anotando aí. Muito bem. Volta mais uma vez, por favor, no início. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Com esse versículo, o que Paulo está decretando? É bem direcionado já ao que o final do texto diz. O homem se torna o quê? Mediante o quê? Mediante a criação. É isso. Não tem necessidade de apresentar a pessoa do Filho para que o homem seja o quê? Condenado. O que é necessário para o homem ser condenado? Pode falar. Isso, mas por quê? Porque ele
E porque ele respira e ele não faz o quê? Isso, ele não reconhece que é a dádiva de Deus. O raciocínio está perfeito. Ele não reconhece que o sopro de vida que ele possui, acordar, como você disse, Machado, ter a condição de sair da cama, é dádiva de Deus. E quando ele olha o sol, tudo que foi feito, o mar, tudo que na terra existe, tudo isso aponta para a obra do Criador. Ou seja, alguém consegue, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, alguém consegue, eu vou levantar de manhã, hoje vou projetar aqui um sol para mim. Cansei desse sol de todo mundo. Vou criar um sol só para mim. Tem alguns que desejam isso, né? Na verdade, eles pensam que são o sol, né? Mas não. Então, todas as coisas revelam que há um Criador. Por isso que você pode perceber, cada vez está ficando mais claro, né? Nós estamos chegando num contexto intelectual, que você percebe as pessoas, mesmo sem ter as Escrituras como referência de regra de fé, eles apontam para uma relação de uma transcendência. O que eu quero dizer com isso? É cada vez mais evidente que há sim um projetista em tudo isso. Há cada vez mais evidências, só você analisar quando o homem, por exemplo, descobriu, quando foi, faz uma pesquisa rápida aí, qual é o ano da descoberta do microscópio? Faz uma pesquisa aí rápida, está liberada a internet, tá? Quem chegar primeiro ganha uma prenda, virou escola. Se você observar, salvo engano, foi no século XIX, eu estou achando que foi no século XX. Eu pergunto, quantos anos existem os micro-organismos? Desde a criação. Agora, o homem foi ter condições de falar, opa, tem o doutor, como é que chama aquele doutor, que ele é bitolado, ele é... 1500? Até eu errei por muito então. Século XV, 91, século XVI. Olha só, vamos botar que seja do século XVI. Todos esses séculos atrás, ninguém conseguia ver um micro-organismo. E eles sempre foram existentes. Nós vamos falar a respeito de aspectos que Deus fez e que nós não podemos ver. Como hoje a gente pode ver um micro-organismo, você pode ver... Alguém essa noite conseguiu ver o arcanjo Miguel, Serafim, algum anjo voando? Se foi porque você comeu bastante feijoada, igual eu ontem, passou mal e começou a ver coisas, né? Porque as coisas invisíveis, sobretudo os principados e potestades, esse contexto espiritual que Deus criou, Deus não vai cobrar de nós. Você nunca tinha visto um anjo para você me negar? Não, isso Ele não vai nos cobrar. Ele vai cobrar da raça humana o sol que se levanta sobre todos, ímpio e crente. Percebe essa relação? Então o homem cada vez mais chega a uma conclusão, fazendo uso dos neurônios, né? Você pega lá agora deu mesmo, até o carnal está explicando teologia. Aí alguém pergunta, mas como é que você pode explicar teologia se você não crê? Mas eu posso falar qualquer coisa, posso falar de Ra, posso falar do Egito. Falei, toma, tá vendo, tá certo. Por quê? Porque a capacidade intelectual do homem, se ela trabalha numa coerência, ela pode apontar, olha, tem que ter muita fé para acreditar que foi uma ameba ali que deu tudo isso. Não é assim? Nós estamos falando então de um Deus que é projetista, aquele que projetou e executou. Jeremias 10, 12. Oi? Século 17? Aí, ó. Então, olha para você ver, mais próximo ainda, né? Eu queria lembrar do nome você não pode tocar em nada, você passa o pano. Doutor Bactéria, exatamente, deve ser esse aí, ó, viu, o Paulo? Você fica paranoico se você ficar observando tudo, viu? Jeremias 10, 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com sua sabedoria estabeleceu o mundo,
e com a sua inteligência estendeu os céus. Olha só que declaração categórica das Escrituras. Salmo 104, 24. Você já foi num local assim que você contempla a glória de Deus na natureza? Você fala, que céu é esse? Vamos falar a verdade, né? Vamos puxar a brasa para a nossa sardinha. O pôr do sol de Uberlândia é difícil de encontrar um igual, hein? Vai ali para vocês verem no Uberlândia Shopping e fica só olhando para o lado de cá do Jardim Holanda. Vai lá para vocês verem. Eu penso que é porque nós temos bem plano, facilita. Aquele alaranjado assim de outono chegando no inverno, que coisa linda. Você consegue olhar e falar assim, que ameba poderosa. Eu respeito quem diz assim, não, eu acredito que quem criou é um ET. Eu respeito. Eu respeito quem que diz assim, isso aí foi obra de o deus Ra do Egito, repetindo ele aqui. Eu respeito. Agora, dizer para mim que foi o acaso, para mim eu falo, cara, que loucura. O acaso, não é acaso. A palavra de Deus, ela aponta para o Criador. E esse Criador que nós acabamos de ver, um Deus trino. Salmo 33, 5, para nós acabarmos essa referência aqui. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade. Quem pegou água hoje fresca? Apesar que no frio a gente toma pouca água. Quem tomou água já de manhã? A água cristalina. Mata a sede. Você não tem nada que compare-se com a água. Não é assim? Dádiva de Deus. Você vê uma nascente ali, já está falando de coisa difícil para entender, né, Maristéia? Você que é na cidade, igual eu também. Mas a gente vê lá brotando a mina de água, dádiva de Deus para o ser humano. Muito bem, todas as coisas existem do nada. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, vou gastar um pouquinho mais de tempo, Hebreus 11, 3, grifa esse versículo aí. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que o universo, perceba, aqui Paulo está tratando, o que nós vamos ver lá em Gênesis, céu e terra, se refere ao universo. O que o universo possui? Galáxia possui? As estrelas não possui? O buraco negro, aquela Andrômeda, coisa mais linda, tudo foi criado pelo Senhor. A lagartinha que vira borboleta, tudo criado pelo Senhor. Não há nada, não há, digamos, uma região. Nós descobrimos uma região aqui que não foi Deus que fez. Aqui ficou o cantinho da obra inacabada. Não, tudo foi Deus que fez. Olha só o que o texto diz. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela palavra é a declaração. A palavra. Deus, o Logos, se fez carne. Antes de se fez carne, ele é o Logos, ele é a palavra. Deus disse. Nós vamos trabalhar o versículo 1 de Gênesis. De maneira que o visível veio a existir das coisas não visíveis. Uma coisa importante para nós entendermos: Deus criou todas as coisas, essa expressão do nada, ex nihilo, na teologia aponta essa expressão, salvo engano, do grego não, naquela língua morta, latim, salvo engano, do nada, Gênesis 1, abra sua Bíblia aí para você ver. Cadê o Nelson? O Nelson é bom para me ajudar. Ô Nelson, o homem cria coisas boas, mas vamos pensar numa máquina, Nelson.
Acho que essa vai ser mais na sua área, talvez você me ajude nisso. Eu não sei, Nelson, mas na minha época que eu fiz o curso do Senai, lá em 1500 e tanto, né? Eu fiz, viu, Elcio? Foi só 6 meses. Mas eu fiz um curso torneador. Era um curso assim que eu fazia umas fissuras assim, né? Tipo uma fresa, acho que é isso. Hoje, cada vez mais a tecnologia dentro da indústria, ela evolui, não é isso? Então eu não sei. Hoje tem máquinas que fazem mais do que um torno mecânico, né? Aquela máquina. Isso, como é o nome dela? CNC. Tem máquinas mais evoluídas, bem mais completas. Então ela se tornou obsoleta, antiga já o torno. Eu pergunto para você, Nelson, quem criou uma máquina mais evoluída do que aquele torno? E eu não vou nem apertar, porque eu nem sei de onde que o torno veio, qual que foi a ideia primária, né? Mas criou do nada ou teve uma referência? Opa, essa máquina faz isso, eu vou aprimorar, ela vai fazer isso, isso e isso. Não é assim que o homem faz? Ele parte de uma referência. Percebe isso? Você acha que o pão de queijo foi do nada? O pão de queijo, para se tornar esse patrimônio cultural que nós possuímos, não foi do nada, gente. O estado de São Paulo não achava farinha desse jeito, eles faziam um pão de queijo ruim, esquisito, duro. Hoje acha, como é que chama? O polvilho em qualquer lugar. Porque descobriu, não tem jeito de não fazer com um polvilho bom, meu irmão. Isso vai dar ruim, vai dar bom não, vai dar ruim. Perceba que a relação de nós criarmos sempre parte do pressuposto que já foi desenvolvido alguma coisa. Deus não. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A hora do hebraísta. Pode falar sem microfone mesmo, para você não ficar com vergonha. Espera aí, que eu quero ajudar uma parte que eu sei que me lembro. Bereshit, tá certo? Já esqueci. Bereshit bara Elohim. Tá certo? Completa agora, Rogério. Et Hashamai Vet Haresh. Se você quiser fazer um curso de hebraico, você pode matricular com o Rogério Gomes. Ele já sabe Gênesis 1, eu não sei, tem hora que eu enrosco. Olha só o que a palavra de Deus diz. Deus criou. Até aí tranquilo. Só que você sabia que os judeus, por exemplo, se eu falar assim, a Magda vai cozinhar no almoço. O verbo cozinhar. A Miriam pode executar essa ação? Sim. Irene, com excelência, né, Miriam? Não que vocês não façam bem, tá? Pode me convidar que eu também, não tem problema não. Mas a Irene vai cozinhar utilizando esse verbo que qualquer um de nós pode utilizar. Bará. Só é utilizado. Porque está na sua Bíblia aí assim, o verbo está criou, está assim na sua Bíblia ou não? Tem o verbo criar aí, criou? É um verbo relacionado à criação. Esse verbo bará no hebraico só é utilizado 3 vezes. E ele nunca mais é utilizado. Porque ninguém pôde mais ser sujeito deste verbo. Cozinhar, a Irene pode, a Cida pode. Mas bará, não. Porque criar, como Deus criou, bará. O hebreu utilizou esse verbo e disse, ninguém mais pode utilizar. Porque esse verbo significa, criou do nada. Você tem ele aqui, você tem ele, façamos o homem. Você tem ele apenas relacionado à criação que Deus executou. Por isso que ele é o sujeito que se encaixa aqui. E nenhum lugar mais da Bíblia você encontra, quando se fala a respeito de criação, de criar alguma coisa, a palavra bará. Então a criação que Deus executou foi uma criação ex nihilo, do nada. E olha que interessante. Quem é da física? Cadê o Lucas? Tem mais algum físico aqui? A relação, mas tem estudiosos, quer ver? A criação do universo, a ciência defende que tem que ter 3 elementos. Muito bem, além de hebraico, física também agora. Vocês lembram que eu falei sobre isso?
tem que ter 3 elementos. A ciência aponta para isso. Olha só o que o versículo diz. Pega o seu texto aí, pega a sua Bíblia, olhos no papel. Para ter matéria, terra é matéria? Sim, tem que haver espaço. Para ter matéria tem que ter espaço. Deus criou a terra, criando o espaço que é os céus e a terra. Mas olha só, o espaço se coloca aqui, se encaixa na criação dos céus. Para ter matéria tem que ter espaço. Para ter espaço tem que ter tempo. No princípio, agora de frente para trás, nós temos tempo no princípio, nós temos céus, espaço, porque tem gente que diz assim, o espaço como é que chama? Infinito. Você já ouviu falar essa expressão? Quantas vezes já ouviu falar? Não, é infinito. É infinito? Se você está falando que o universo é infinito, ele é Deus, O universo, ele tem sim finitude. Quem é infinito é Deus. Há pouco tempo atrás, cadê aquele, sempre esqueço o nome dele, um dos nossos crentes aí da física, eu acho que foi o Weber, não sei se foi o Adalto, disse assim, olha, e conseguiram fazer uma medição e disseram que tinha 13 bilhões agora a metragem eu não me lembro, anos-luz. Aí conseguiram chegar lá próximo, aí perceberam, não acaba ali não, a gente imaginou que ali já teria o espaço, a relação do espaço já teria finitude, fim. Aí não, a conta está errada, é para 80 milhões. Agora me foge aqui a análise, mas o que eu quero deixar claro nesse aspecto o homem sempre tentou medir o universo, porque tem locais que ele não chega. Mas olha só o que diz o texto. O espaço é mais difícil, vou partir para o tempo, você vai ver que é mais fácil. O espaço foi Deus que colocou o limite, porque é Ele que criou, ainda que o homem não chegue, ainda que ele não consiga. Alguém vai falar, pastor, está bem, é tão complicado isso, porque o homem nunca foi para a lua, porque se fosse, tinha voltado lá, né? Diz que é difícil, viu? Por isso que não voltaram. Mas olha só o ponto importante para nós, vamos para o tempo. Onde Deus estava quando criou, antes de criar todas as coisas, nos decretos, em que ano ele estava? Está certa essa frase? Por que não está certa essa frase? Porque olha só o que diz o texto. No princípio, quem cria o tempo é Deus. O cronos que nós marcamos foi Deus que criou. Deus estava onde, como nós podemos definir biblicamente? Na eternidade. Exatamente. Exatamente. Exato. Tanto é que quando nós estamos tratando a respeito do tempo, espaço e matéria, ele é atemporal, porque ele não estava no Cronos no ano 1, ele estava antes disso, ele que criou. Ele é infinito, ele é um ser que não há condições de medi-lo, então uma relação, ele não é preso ao espaço, e ele não é também matéria, ele é espírito. Então tudo isso apontando para esse tripé, tempo, espaço e matéria. Perceba que nesse versículo aqui, alguns, inclusive aquele pastor Eutácio, né, muito bom apologeta, eu gosto dele como apologeta. Ele diz assim, olha só, até a maneira que foi colocada Gênesis 1:1, a ciência diz, não, tem que ter espaço, tem que ter matéria, ou melhor, começando do jeito que eles falam, tem que ter matéria, espaço e tempo, para que de fato tudo acontecesse. Presta bem atenção, quem acredita na teoria do Big Bang e tudo mais, acredita nisso. Tem que ter matéria, espaço e tempo. Gênesis 1:1, no princípio, tempo. Deus criou o Bará, céus, espaço e a terra. Já estava aqui.
É uma relação onde a ciência, eu sempre digo isso, a ciência não é inimiga de Deus. A ciência trabalha para a glória de Deus. Ah, pastor, mas tem gente que não dá glória a Deus, não. Mas aí é uma questão dele. Se você analisar essa equação do Einstein, né? Como é que é lá? É ao quadrado, agora eu sou ruim de lembrar agora fórmulas, ainda mais de física. Energia. Isso! Obrigado, Luiz. Quer ter uma aula também? Depois pode procurar o Luiz. Não, na área dele é gestão, né, Luiz? Perceba que nós estamos tratando a respeito, olha só, irmãos, parece que a criação do mundo, ela parte para um campo filosófico. Porque como que é as inquietações do ser humano? De onde viemos? Quem nos criou? Não é assim? É ou não é, meus irmãos? É assim. Qualquer ser pensante começa a avaliar e fala, mas peraí, eu não sou filho de chocadeira. Eu fui projetado. Não é possível que essa capacidade de afeição que eu tenho por me colocar no lugar do outro veio do nada. E tem um detalhe importantíssimo, que aponta justamente para um aspecto que é, esse Deus que criou todas as coisas, é um Deus que tinha por objetivo criar todas as coisas para a sua glória. Coisas visíveis e invisíveis. Apocalipse 4:11 também aqui traz para nós uma referência muito joia. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Vamos juntos? Porque criaste todas as coisas por tua vontade. Vieram a existir e foram pela vontade de Deus. Eu questiono porque hoje, irmãos, aqui ó, tem duas jovenzinhas aqui, mas são muito jovenzinhas. Até talvez tenha aprendido bastante, senão tem que melhorar mais. Cadê nossos meninos de 10 anos? Estão lá, né? Sabe qual que é a minha cobrança para os professores? A Cândida, a gente conversa muito sobre isso. Eles têm que chegar com 13, conhecendo esse livro aqui, ó. Eles têm que ser formados na sala de adolescência, ali a UPA, conhecendo esse livro aqui, ó. Porque eles não vão ser massacrados quando eles ouvirem os argumentos racionalistas lá fora. Eu falei assim, não, a relação de fé você pode não tê-la, mas a palavra de Deus para nós, ela explica a relação da nossa existência. Ela aponta para um Deus criador. Ela aponta para o ser humano como imagem, nós vamos falar sobre isso, imagem de Deus. Nós somos, qual que é a imagem que as pessoas têm de uma mulher que pode passar por aborto? Ah, pastor, mas que tipo de aborto? É aquele aborto que você já viu aí fora. Eu fiquei grávida e não quero mais. Se você partir da lógica que nós somos fruto, resultado de uma evolução que deu a ameba lá, volta novamente. Você vai falar, não, é mais uma massa, é mais uma matéria que está vindo para o mundo. Agora, se você parte da perspectiva que nós fomos criados, caminhando aqui, cadê está no próximo, né? Que nós fomos criados à imagem de Deus. Vamos ler o capítulo 1 aqui para a gente folhear alguns versículos. 1. Agora a gente vai para o 2 e vamos saltar alguns versículos aí. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia.
E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve tarde e manhã, segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era... Perceba essa repetição dessa afirmação agora daqui em diante. E Deus disse que a terra produza relva, ervas e dê semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que tudo isso era bom. Houve tarde, manhã, terceiro dia. E Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros. Quem são os 2? A maré obedece a rota lunar, né? O contexto lunar. Tudo tem relação com essa posição que Deus colocou o sol e a lua. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Eu não vou continuar até o 7, nós vamos daqui a pouco ler o 7, mas notem que a afirmação que Deus cria do nada, e tudo o que ele fez era bom. Essa é a afirmação que nós temos na palavra de Deus. Um detalhe que passou aqui, Neemias 9:6, deixa eu ler esse versículo para os irmãos, que eu mencionei, né? Depois a gente pode... Neemias 9:6. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus, e todo a terra e tudo que nela há. A terra, vocês já estão sabendo que, claro, foi Deus tudo fez. Os mares também, não é difícil de você entender. Agora, o que está nos céus? Nós estamos falando a respeito dos seres angelicais. Colossenses 1,16 aponta o apóstolo Paulo que ele criou. Quem pode ler rapidamente aí? Colossenses 1,16. Muito bem, só um segundinho, Luciano. Notem que não há espaço para você dizer, não, tem alguma coisa que Deus não criou, né? As coisas espirituais no sentido de seres angelicais, foi Deus que criou. Deus fez todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis, o que nós podemos diferenciar, isso é isso, aquilo é aquilo. E as invisíveis? Nós não podemos. Eu nunca me esqueço, eu frequentava uma igreja que era o tempo todo, tem anjos descendo nele. Eu ficava assim, será que está ali? Será que está aqui? E eu ficava, meu Deus, uma vontade que eu tenho aqui nessa igreja é de um dia ver esses anjos que tanto eles falam. Aí chegou um ponto que começaram a colocar o capeta num canto da igreja. Eu falei assim, é melhor ir embora daqui. Porque se o anjo está aqui, o inimigo entrou ali já. Eu falei, rapaz, só eu que não enxergo nada aqui nessa igreja. A única coisa que eles também não enxergavam é as escrituras, porque é melhor ir pela emoção, pela inferência, do que com aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não mostra para nós como é que é o anjo, como é que é o arcanjo, como é que são as potestades. Outro ponto importante, nós estamos falando da criação. Deus fez todos os anjos. O que nós chamamos de demônio hoje, ele sempre foi feito, quando Deus fez, como anjos. Deus fez todas as coisas, isso que diz o texto lá, Colossenses 1,16, nele,
Nele que em Cristo foram criadas todas as coisas. Você já viu muito antes também, né, o Denner? Dando risada aí, que você já conhece. Então essa relação, ela é para nós um mistério, mas foi Deus que fez todas as coisas. Vamos caminhar. Capítulo 4, parágrafo 2. Fala, meu irmão. Se em Gênesis 1:3, né, diz, haja luz, por que que 1:14 criou-se os luzeiros, sol e lua? Isso, explica aí para nós já. Não, eu quero deixar que os irmãos pensem sobre isso. Aí talvez a gente debata sobre esse assunto domingo que vem. Há várias interpretações sobre isso. Né? É exatamente porque uma das coisas que um bom leitor bíblico vai ter, Gênesis 1 a Gênesis 3, está cronologicamente? Se você falar que sim, você vai ter essas dificuldades. Ele está apontando a criação, mas muitas vezes não está de maneira cronológica, colocando cada coisa no seu lugar. É por aí também, né, Rogério? E você fez aqui, agora você traz, segundo aqui. Você pegar Apocalipse, fala que a Nova Jerusalém, ela não tem sol, nem lua, né? A própria glória de Deus ilumina a terra. Então, uma das interpretações seria essa, que essa haja luz, e quando você vai para o hebraico, você vai ver que a palavra haja, na verdade, se você traduzi-la, é manifeste a luz. Então, há uma interpretação que diz que essa luz é o que diz em João 1:1. Lá o João, ele teve essa visão, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e a luz veio ao mundo para iluminar a todo homem. Então, a interpretação que quando fala Gênesis 1:3, não está falando então dos luzeiros. O luzeiro vai falar no 14, o sol, a lua vai falar no 14. Mas haja luz significa manifesta a luz. Então, foi manifestado Jesus Cristo, a glória de Deus ali para a terra. Né? É uma das teses sobre essa interpretação de Gênesis 1:3 para 1:14. Muito bem. Ok, tá vendo? Vamos ler o capítulo 4, parágrafo 2, juntos? Depois, está aqui na projeção. Depois de haver feito, vamos lá? Não está não, né? Agora está. Então vamos lá. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com alma racional e imortal, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita no coração deles e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Então, nós temos aqui a afirmação do parágrafo 2. Deus criou o homem, macho e fêmea. Para nós, não tem nem o que discutir, né? A gente tem uma relação onde Deus fez assim, definindo quem era homem, criando Adão e depois criando Eva. Com alma racional, nós vamos trabalhar isso aqui agora. Tem uma parte que eu esqueci. Vamos lá. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem, enquanto... Não, vocês não estão lendo, não. Eu não vou ficar lendo sozinho, não. Vamos de novo? Vamos lá. Que é para você refletir. Quem leu em casa? Eu queria perguntar. Um lá. 2, salvou a lavoura. Está vendo? Vocês não leram em casa. Por que vocês estão com preguiça de ler? Vamos ler aqui juntos. Vamos lá. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedecerem a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Muito bem, vocês leram muito bem. Por isso que eu sempre incentivo. Olha só, nós temos aqui então um princípio. Deus criou.
mas ele não é um Deus que cria, mas ele não é no mesmo nível. Ele é criador, ele é o projetista, ele não é um ser criado, ele não está na criação. Tem uma doutrina, uma teologia que diz que Deus está em todas as coisas. Quem lembra o nome dela? Panteísmo, exatamente. Aí eles não matam uma vaca, porque a vaca é sagrada. Eles não tocam, não, a gente não pode fazer isso porque Deus está aqui. Deus não está, esse é o ponto. Então nós entendemos que Deus criou todas as coisas, mas Deus não é você, Deus não é o sol, Deus não são os rios, Deus é Deus, ele é distinto da sua criação. Razão e imortalidade, Deus colocou no homem. Vamos pular aqui o macho e fêmea para a gente ganhar tempo. Depois você pode ler na sua casa, Gênesis 1, 27, Gênesis 2, 7. Olha o que diz aqui. O Senhor Deus formou o homem, da onde? Tem químico aqui? Que interessante isso aqui. Do pó da terra. Quem assistiu Teoria do Design Inteligente essa semana, depois que eu falei? Ninguém também? Muito bem, continuem assim, mas não continue assim não. Vai ouvir. Quem já ouviu as palestras do pastor Marcos Erbelin? Ai, louvado seja Deus. Porque não é possível, gente, é assim, eu vou reafirmar. Nós somos, sobretudo, reformados. Nós amamos o conhecimento. Amamos. Agora, é tão bom você trabalhar com o conhecimento das Escrituras e dizer: a ciência glorifica o Senhor. Na dividida é sempre Deus. Isso aí vocês vão descobrir daqui a pouco ainda. A palavra de Deus já fala, já trata. Mas ela trabalha para a glória de Deus. Nós não aqueles que, não vou estudar não, porque isso é coisa do diabo, desse mundo. Não tem isso não. Isso é triste, hein? Se pensar que nos anos 70, 60, isso já foi praticado no Brasil. Não, vamos procurar de só caminhar aqui na nossa igreja. Porque na formação cultural, intelectual, nós não precisamos. Que miséria. Isso é um pensamento muito pobre. Chega a ser demoníaco. Exato, é terrível, né, Magda? E quando você pensa a respeito disso, você percebe que estava um rapazinho lá, o Domingos, foi lá no Danilo Gentili, é o mais, digamos, aí do momento aí. Aí ele falou assim: Danilo, é o seguinte, pega o ser humano, da onde que ele foi criado? Foi criado do barro, do pó da terra. Até o Herbert fala que foi criado do pó da terra. Quem conhece já ouviu falar da tabela periódica? Sabe aqueles elementos que tem tudo na tabela periódica? Tudo tem no pó da terra, no ser humano. Aí ele vai ter, tem um pouco de mais disso do que aquilo. Aí na hora que você é crente e conhece o negócio dele, fala, você pode ser reformado. Glória a Deus, aleluia. Tem como não glorificar a Deus? Você fala, como é maravilhoso ver as Escrituras apontando para algo que o estudo acadêmico vai revelar. Nós não precisamos do estudo acadêmico. Quem nos salva é Cristo por meio das suas Escrituras. Mas Ele nos fez seres pensantes. Então nós vamos desenvolver, fazer. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os mandatos. Nós vamos fazer ciência. Grande parte da ciência desenvolvida foi feita por gente que era teísta, temente a Deus. Olha os filósofos. Tem filósofo bom que foi crente? Esse já foi para lá. Agostinho de Hipona era teólogo? Era filósofo? Até o nosso irmão católico mais fundamentalista lá no catolicismo, o Tomás de Aquino, crente ou não? Crente. Você quer ver uma coisa importante? A gente cada vez mais está voltado a não ficar preso à farmácia, à indústria farmacêutica. Porque ela tem uma relação muito mais voltada à química e àquilo que é injetado no organismo. E hoje a gente trabalha a gente gosta do médico que fala, não, segura um pouco o remédio, vamos ver como é que vai reagir. Chama integrar
sionistas, né? Alguma coisa assim. No sentido de que utiliza daquilo que Deus deu. Falta muitas vezes o sol na cabeça da gente para tomar um pouquinho também, né? Vamos lá. Gênesis, já foi? Mateus 10, 28. Rapidamente. Deus nos deu, olha só, Gênesis 2, 7, enquanto vocês abrem Mateus. O Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Fisicamente, nós parecemos mais com quem? Com Deus ou com o animal? Deus é espírito. Agora eu te peguei, né? Então, ainda bem que você falou isso. Vamos trabalhar isso? Deus nos fez a imagem e semelhança. Daqui a pouquinho, cadê? É o 2, cadê? Deixa eu pegar ele aqui. 1,26. Deixa eu ler para vocês. A maioria conhece de cor. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus fez o ser humano a imagem e semelhança dele, ok? Deus é espírito. Você vai dizer, pastor, mas Jesus não é como nós? Verdade. Mas Jesus se fez homem, se fez carne. Ele assumiu o nosso formato. O formato original dele, ele é o quê? Espírito. Tanto é que nós vamos ver na glória, depois o Rogério Gomes pode explicar direitinho também. Nós vamos ver quem lá? O Filho. Porque ele é como um de nós, possui o seu corpo. Eu vou querer abraçar o Pai, vai ter dificuldades. Humanamente eu vou te explicar. Por quê? Porque ele não é como nós, ele é espírito. Agora, ele pode se manifestar com formatos? Pode. A Bíblia diz que ele se revelou como homem. Principalmente naquele contexto. Antes de Jesus encarnar, ele já tinha se revelado como homem, lá diante de Abraão, né? Mas notem, Deus fez o homem à imagem de Deus. Se observarmos, pastor, não fala essas coisas, não vai dar espaço para a turma achar que o chimpanzé está certo, daquele negócio. Não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. É porque nós temos matéria, nós somos matéria. Então Deus fez o homem, fez os animais como matéria. Mas distintamente dos animais, Deus fez nós alma vivente. O que é isso? Quem tem um cachorrinho que nem a Natiele, 2. O dia que eles morrerem, Natiele, eu sei que você vai ficar triste, até eu também vou ficar com o meu, com a minha, né? Tem hora que eu fico, Senhor, leva logo. Depois no fundo eu falo assim, estou brincando, né? Você tem bebê, você tem, Luiz, cachorro? Então espera as suas crescer bastante para depois você ter, tá bom? Com bebê não combina. Mas tudo bem. O dia que você ter o seu bichinho que morreu, você pode despedir enquanto ele está vivinho da Silva. Porque o dia que ele morrer, você não vai ter o céu da alminha dele. Ele vai voltar para o pó. Mas quando o seu irmão em Cristo morrer, você pode até despedir dele. Vai dizer, independente de quanto tempo você vai viver, um dia na glória nós vamos nos encontrar. Porque o homem se tornou, pela ação de Deus, alma vivente. Ele colocou essa eternidade no ser humano. Mateus 10, eu pedi, não foi? Quem pode ler? 10, 28. Olha só o que Jesus está tratando. Não temam aqueles que matam só o corpo, mas não podem fazer isso com a alma. Aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, a esse temei. É o princípio, né? Nós amamos o nosso próximo, nós servimos ao nosso próximo, mas nós não tememos ao nosso próprio, tememos somente ao Criador. Porque é Ele que deu a nós a alma vivente. Para nós que somos dicotomistas, alma e espírito para nós é a mesma coisa. Tem espaço para falar corpo, alma e espírito? Tudo bem. Nós entendemos que se resume, quando fala a respeito de alma, está falando a respeito de espírito. Você tem versículo que fala alma, tem versículo que fala espírito.
O importante é você saber que o homem foi feito matéria e alma vivente, ou espírito vivente. Quando o homem morre, o espírito vai prestar conta diante de Deus, nesse contexto de punição, inferno, ele vai para o inferno de Deus, ou ele já vai para a presença do Senhor. Tanto é que aqui em Lucas 23, 43, hoje mesmo, você ladrão da cruz, já que você está arrependido dos seus pecados, estarás comigo no paraíso. Perceba que a relação, Deus colocou no homem a condição de ser alma vivente, espírito vivente. Então Deus fez de nós semelhantes, Machado, a Deus, não no aspecto físico. Relembrando, né, os irmãos já sabem disso, relembrando, mas nós parecemos com o Senhor na condição de nos relacionarmos com Ele. Ele nos fez alma vivente. Por que você acha que existe uma busca do ser humano incansável de sentido na vida? É impressionante. Tem um narrador famoso, que ele narrava com um R bem esticado, que ele é multimilionário, mas aí não pode ver uma Beth chamando ele para fazer propaganda, que ele vai e faz. Mas por quê? Eu tenho uma explicação. Porque nesse mundo tem um rei que é muito bom de servi-lo. Quanto mais você serve ele, mais você se sente realizado. É a busca pela realização através de Mamon. O homem é insaciável. O que ele acha que falta ter 1 bilhão. Se ele tiver 1 bilhão, ele atinge 1 bilhão, quando eu tiver 2 bilhões. E quando ele não tem nada mais para desejar, ele olha para o lado, fala assim, ixi, mas o meu vizinho tem muito também, eu quero ser mais do que ele. Não é assim, o ser humano não há busca desenfreada, Zé Fernando, de sentido na vida. Perceba que quando o homem ele está fora dessa relação de olhar para Deus que o criou, ele se extravia. Alguém já disse, e isso é importante, quando nós perdemos a nossa relação vertical, olhando para o projetista, para o nosso Criador, nós começamos a nos envolver em muitos perigos, sobretudo na relação um com o outro, se perde a referência. Muito bem, eu quero chegar nesse ponto aqui. Gênesis 1, 26, diz que nós somos imagem. Façamos o homem a nossa imagem, nós somos imago Dei. Opa, que coisa linda essa. Por que nós não aprovamos o aborto? Porque uma criança que está no ventre, ela não é filho do estuprador, apenas. Ela não é filha da prostituta. Está naquele ventre ali, um ser criado à imagem do Deus, Criador dos céus e da terra. Quem já viu o discurso de alguém que a mãe queria abortar, era uma mãe, um pai terrível, e depois se tornou um homem de direito, uma mulher que se tornou uma mulher serva de Deus. Já viram esses relatos? Está cheio. Porque a relação é, nós preservamos a vida com a identidade que aquilo ali não é uma célula viva só, uma massa. Ali está a imagem de Deus num ser humano. Mas se você tirar isso, é massa, né? Pode descartar. Tiago 3,9. Quem pode me ajudar lendo rapidamente? Isso é um bom argumento para você, né? Fazer, mas eu vou abortar porque fulano fez isso, fez aquilo. Eu gosto daquela explicação. Teve uma artista, não sei quem fez isso, né? Eu não sei se é isso mesmo, mas vou vender pelo tanto que eu comprei. Que ela teve a criança e colocou na doação. Digno. Se foi de fato uma questão de um estupro, muito digno da parte dela. Se ela não quer ficar com a criança, que doe a criança, mas não mate a criança. Nós estamos falando a respeito de alguém que ali foi colocado e Deus deu vida. Tiago 3,9. Quem pode ler, por favor?
Isso, com a língua aí, Tiago está explicando, né? As pessoas criadas à semelhança de Deus. Muito bem. Deus colocou a lei em nossos corações. Isso aqui é maravilhoso. Perceba que é uma relação que nós fomos criados com a condição não somente de sermos racionais, porque senão a gente fala assim, eu sou racional, por isso que eu sou ser humano. Não somente. Nós usamos a razão, mas nós temos uma relação de espiritualidade. Deus nos fez a imagem dele, e ele é um Deus espiritual e colocou isso em nós. Nós não somos apenas matéria. Quer um gancho nisso? Aí, formando em psicologia. Logo vou fazer também, Poliana. A turma fala assim, tem um pastor que atende, ele lê a Bíblia, que é uma benção e ora. Quer não. Psicólogo, psicanalista, quanto é? Mandar o cartão, A psicologia tem as suas eficiências, pode trabalhar bem, mas aquela que é plena, é as escrituras apontando que o que o ser humano precisa só é preenchido por meio do Criador. A psicologia trabalha tão bem quando uma igreja também, que é irmã, acompanha, aconselha e acompanha bem. Tem ferramentas boas, claro que tem. Como também a gente pode utilizar ferramentas boas. Mas perceba que a humanidade, a sociedade deseja caminhar, não, eu sou uma mente pensante, eu faço o que eu quero da minha vida, porque não tem o manual para ser consultado para como viver à luz das Escrituras. Deus fez o homem um ser espiritual. E se ele não tratar da sua espiritualidade, cada vez mais ele vai cavar um buraco muito profundo. A imagem de Deus, a lei nos nossos corações. O ser humano é capaz de reprovar alguma coisa ruim sem a Bíblia? Sim, Paulo? Então quer dizer que se ele sair para a rua e falar assim, eu vou matar alguém, ele precisa da Bíblia para saber se é errado? Vou cometer qualquer tipo de violência, qualquer tipo de prática contra o ser humano, ele precisa da Bíblia? Aonde que ele aprendeu? Você tem que gravar esse versículo. Romanos 2, 14 e 15. Grifa ele aí, para você nunca esquecer dele. Que é um dos versículos mais maravilhosos que eu me deparei quando fui pensar a respeito. Olha só o que Deus fez. Diz assim, quando, pois, os gentios que não têm a lei, não têm Bíblia, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Verso 15. Esses homens, mostram a obra da lei, gravada onde, irmãos? No seu próprio coração. O que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes o acusam e às vezes o defendem. Perceba então que o homem, ele é indesculpável porque a lei de Deus foi colocada no coração dele. Ele não precisa da Bíblia para falar se isso está certo e isso está errado. Deus deu ao homem essa condição da moral, mas não somente nesse aspecto, podemos chamar assim, do seu ser. Colocou Deus as marcas do Criador, um Deus santo. Isso é muito especial, irmãos, porque se não fosse isso aqui, nós viveríamos numa selva, e eu não me refiro ao aspecto de violência no sentido apenas que a gente de vez em quando fala isso. Nós viveríamos entre seres humanos que não sabem discernir o que pode praticar e nos tornaríamos animais. Você nunca fez a conta assim, nossa, nem todo mundo vai para a igreja.
E as pessoas não matam uma a outras? Você nunca fez essa reflexão? O meu vizinho nunca vai para a igreja. E ele sabe que o carro que está parado na minha porta é meu, o dele é dele. Perceba a relação dessa dádiva que Deus criou o ser humano e colocou no coração, no chip do ser humano, aquilo que remete ao Criador. Uma das coisas que mais aponta, eu sempre brinco assim, o domingo para o crente é uma bênção. Porque é dia de quem? Pega um dia de domingo para um descrente. Para o crente, quando ele escutava a música do Fantástico, ele falava assim, graças a Deus que eu fui na igreja, meu coração está cheio de esperança. Para o descrente, ele fala assim, não, mas que vida sem sentido, hein? Uma coisa que chama atenção é que quando o homem, nesse aspecto da sua demanda, na sua vida diária, ele não tem a quem prestar conta, para quem viver, a vida se torna de fato enfadonha e sem sentido. E para nós que temos uma relação onde Deus colocou o discernimento, que tudo é para a glória dele, nós respondemos. Mas o homem sem Deus, ele sabe que no coração dele, e é isso que eu me refiro, há um vazio, há uma coisa estranha, que normalmente no Brasil é preenchido pela bebida alcoólica, né? É o que mais se pratica no Brasil. É o preenchimento, tentando entorpecer o corpo humano, para tentar não fazer essa reflexão. Caminhamos para o final agora, então todos lá, Gênesis 1:26. Vamos ler aqui o mandato cultural, para nós terminarmos. Estou achando vocês muito silenciosos. Tem dia que vocês não param de falar. Tem dia que é esse silêncio, Machado, está vendo? Gênesis 1:26. Olha o que Deus disse. Eu vou até o 28. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. 27. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Ponto aqui. O homem não é melhor do que a mulher. O ser humano foi criado à imagem de Deus, os dois. Muito bem. 28, agora quero que vocês prestem atenção. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam o quê? Fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Gabriel, você está bem nisso? Continua, viu? Não, resolveu já, né, Gabriel? Até perdi o versículo aí, ó. Ele ia falar, agora é a sua vez, viu, Fábio? Versículo 28. Encham a terra, perceba que a referência aqui é a terra, e sujeitem-na. Encontrou aí? Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Quem já ouviu falar do mandato cultural? O que Deus está dando aqui a Adão? Gênesis 2:1. Assim foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. 3. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Perceba que quando nós lemos Gênesis 1:28, Deus dá a nós um mandato. Qual é o primeiro mandato? O mandato social. De onde surgiu a igreja? Qual é o embrião da igreja? A família. A igreja aqui vai ser mais bíblica o dia que você, na sua casa, com a sua esposa e com seus filhos, valorizarem mais e mais, eu e vocês, a nossa referência nas Escrituras. A família
Deus disse assim: multiplicai-vos. Deus abençoou o homem para poder se tornar família. Deus não fez o homem para ser um homem autônomo, sozinho. Deus abençoou o casal. E diz o texto, verso 28, multipliquem-se. Da onde que surgiu as cidades? Das famílias. A relação social que nós temos, a convivência social surge onde Deus abençoou. Foi projeto de Deus a Índia ser o país mais populoso do mundo hoje. Projeto de Deus. Deus abençoou. Agora imagina Deus abençoando a condição de expandirmos, de multiplicarmos, sem a presença do pecado. Seria uma bênção, hein? Não tinha vizinho enjoado, não tinha ninguém que parava na vaga de idoso, ninguém. Todo mundo convivendo de maneira harmoniosa. Esse é o primeiro mandato que nós temos no versículo 28. Um mandato social. Nós fomos projetados por Deus para vivermos em sociedade. A família, ela é o berço da sociedade e aponta para a igreja. Mas não somente. Diz também, verso 28, que nós iríamos o quê? Deus abençoando, sujeitar o quê? A terra. Quem já ouviu falar das terras raras? Descoberta. A China já faz desde 1900 e tanto. Terras raras no Brasil é novidade. Descobriu lá em Poços de Caldas, agora lá um vulcão extinto. Tudo que tem matéria mineral, para transformar, no fim, resumindo, fazer imã, para ter condições de criar energia, a não ser uma energia limpa. Olha só, quem que chegou a essa conclusão? A ciência. Presta atenção aqui. Aqui está dizendo assim, ó, sujeitem a terra. Deus deu ao homem. Qual é a função de dar nomes aos bichos e animais? Me ajuda aí que eu esqueci. Taxonomia. Deus disse assim: Adão, você será o primeiro biólogo. Coloca o nome deles. Pá. Você acha que foi, digamos assim, da capacidade do homem apenas? Foi a bênção de Deus de falar assim: homem, você descobriu que agora dá para fazer energia elétrica por meio da força das águas, mover turbinas. Deus abençoou o homem. Deus está dizendo: eu abençoo vocês para vocês constituírem famílias. Eu abençoo vocês para usar a massa cinzenta que Deus colocou. Agora, eu fico imaginando o Éden sem o pecado, hein? Porque a criação que nós temos hoje, a capacidade de criar, foi afetada com o pecado, Deus. A gente usa não sei quantos % só do cérebro. Não é a totalidade, segundo a ciência. Agora perceba, toda essa capacidade de criar, de fazer música, Felipe, foi Deus que deu ao homem. É isso que faz dele também distinto dos animais. Então, segundo mandato, social, cultural, e agora o terceiro, que é justamente o espiritual. 2:1. Deus ficou cansado, irmãos? Ô Luiz, quem fica cansado somos nós, né, Luiz? Nós que cansamos. Depois de 6 dias criando todas as coisas, ninguém perguntou, né? Vocês estão calados. Pastor, o dia tinha 24 horas ou ele não tinha 24 horas? Pergunta para o Rogério Gomes. Você que trouxe, agora você vai responder, Rogério Gomes. Será que esse dia era realmente de 24 horas ou não era? Notem que nós cremos que Deus criou, de maneira que há uma possibilidade de discutir a respeito disso, mas que Deus fez todas as coisas conforme Ele quis. A gente pode entender que foi do jeitinho que a gente conhece hoje, o dia, um após o outro. Para terminar, para a gente orar, o 2:1.
Deus abençoou. Havendo terminado todas as coisas, Deus abençoou, verso 3, o sétimo dia e o santificou. O mandato espiritual. Nós temos uma relação, então, de 3 mandatos com a criação do homem. Deus fez o homem para se relacionar, sociedade, família. Deus fez o homem com um mandato cultural, utilizarmos a capacidade intelectual. E Deus fez o homem com a capacidade de glorificar a Deus. Como? Reconhecendo que tudo que ele fez é bondade de Deus.